Chegamos na lição de número 9 da classe de adultos da Escola Bíblica Dominical. E neste vídeo vamos estudar o seguinte tema: uma igreja que se arrisca. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca. Obrigado por sua companhia. Aproveite que o vídeo só está começando. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se, curta este vídeo, deixe seu comentário. Ative o sininho de notificações e compartilhe o link deste vídeo nos grupos de professores de Escola Bíblica Dominical, nos grupos familiares e para tantos quantos certamente serão abençoados por esta atitude bem simples, mas muito nobre. Aproveito também para pedir a sua ajuda. Se você não é inscrito no canal como membro apoiador, além de se inscrever no canal, você pode ser um membro apoiador. Os membros são irmãos que voluntariamente nos abençoam todos os meses e assim nós também deixamos como gesto de gratidão os materiais gráficos que nós utilizamos aqui em PowerPoint ou mesmo em PDF. Esses materiais das aulas que nós ministramos ficam disponíveis lá na sala dos membros. Tem um acervo de materiais que nós utilizamos aqui no canal. Eles estão todos disponíveis lá. Obrigado a todos os novos membros que têm chegado ao canal. Que as muitas bênçãos do Todo-Poderoso sejam abundantes e multiplicadas sobre a vida de todos. Vamos para a aula de hoje. Acompanhe a apresentação que já está sendo projetada aí na sua tela, a lição de número 9, com o tema: uma igreja que se arrisca. A igreja de Jerusalém, agora ela entra em uma nova fase da sua história. Começará a partir da lição que nós vamos estudar hoje, uma grande e intensa perseguição aos crentes da primeira igreja, a igreja de Jerusalém. Acompanhe o texto áureo e também a leitura da verdade prática. O texto áureo: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Jesus que estava à direita de Deus. A igreja foi capacitada por Deus para enfrentar o mundo, um mundo que é hostil à sua fé e valores. Vamos à leitura da introdução, bem rápido, para que nós possamos adentrar diretamente ao conteúdo. Nesta lição estudaremos a vida e o testemunho de Estevão, um homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo. Ele enfrentou a oposição, falsas acusações e, por fim, o martírio, mas permaneceu firme na fé e na defesa do Evangelho. Sua história nos ensina que a igreja, ao cumprir sua missão, inevitavelmente enfrentará perseguições e desafios. No entanto, assim como Estevão contemplou a glória de Deus, mesmo em meio à adversidade, somos chamados a confiar plenamente no Senhor e a perseverar até o fim. Dessa forma, nós vamos hoje, então, analisar o capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 8, que é o texto base da lição de hoje, até o versículo 15, e também o capítulo 7, do versículo 54 ao versículo 60. Estes dois capítulos nos apresentam a biografia, nos apresentam a vida de Estevão. Estevão, que foi um dos 7 diáconos que nós estudamos na lição anterior. Inclusive, o nome dele é o primeiro que aparece na lista. E Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de poder, cheio de Deus, cheio da graça,
é um homem que a sua vida pode muito bem ser resumida como um homem cheio de tantas virtudes que possuem Estevão. Nós encontramos na vida deste personagem, notadamente, um dos mais proeminentes servos de Deus da igreja em Jerusalém. Conforme escreveu o pastor Ciro Sanches Zibordi no seu livro sobre Estevão, ou primeiro Marte, nós podemos então verificar que o livro de Atos dos Apóstolos, em que pese receber este nome, Atos dos Apóstolos, existem outros atos que não são dos apóstolos. Inicialmente, nós temos os atos, do sumo pastor, o sumo apóstolo. Nós temos os atos do Espírito Santo, do próprio Santo Espírito de Deus, quem presidia a igreja de Jerusalém. Nós já verificamos isso aqui em outras aulas. Nós temos os atos dos anjos do Senhor, que também já constatamos os atos dos anjos do Senhor em uma lição passada. Temos os atos dos 12 apóstolos. Há também uma clara descrição de Lucas dos atos de mais 2 apóstolos, Barnabé e Paulo, e os atos dos não apóstolos. E a lição de hoje, ela versa exatamente sobre os atos de um não apóstolo, de um diácono, que inicialmente foi chamado por Deus, foi chamado para aquela função maravilhosa de servir às mesas, de atender às necessidades das viúvas, mas Estevão, não obstante a este chamado para o serviço social, Estevão era um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas, um apologeta nato, um homem cheio do Espírito Santo, de ousadia para pregar também a palavra do Senhor nosso Deus. E dessa forma, nós temos aqui na vida deste homem, Estevão, um grande exemplo para nós na atualidade. No primeiro ponto da lição, nós vamos estudar o seguinte assunto: Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Neste ponto da lição, nós examinaremos 3 subpontos. O primeiro, aprendendo com Estevão. O segundo, a fé sob ataque. O terceiro, a disputa com Estevão. E o quarto, a falsa narrativa. Logo no primeiro subtópico da lição de hoje, aprendendo com Estevão, nós vamos verificar que a fé cristã sempre será questionada. Como aconteceu com Estevão, todo cristão enfrentará oposição e será submetido a provas. Estudamos sobre como que a igreja de Jerusalém enfrentara as suas perseguições iniciais promovidas pelo sistema religioso da época e, portanto, uma perseguição religiosa, mas também uma perseguição política que vai se desencadear no capítulo 12 deste livro. E nós vamos, então, aqui aprender com este primeiro ponto que a fé do crente, a fé cristã, ela sempre será posta à prova. Nós sempre seremos questionados. Cada crente, dessa forma, tem a responsabilidade de conhecer e defender a sua fé. Todo salvo em Cristo Jesus, ele precisa ter as bases da sua fé. Ele precisa conhecer aquilo que ele acredita, aquilo que ele crê, aquilo que ele professa, aquilo que ele tem como doutrina para a sua vida. O crente que tem
a sua fé fundamentada nas Escrituras, no conhecimento, quando ele enfrentar a oposição, quando ele for submetido a questionamentos, a provas, certamente ele fará como escreveu o próprio apóstolo Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 3 e no versículo 15. Olha o que Pedro diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. O apóstolo Pedro está, portanto, dizendo que cada crente tem a responsabilidade de responder qual é a razão da esperança que há em nós. A razão aqui fala de um conhecimento, fala de uma racionalidade, fala também de obter, através da leitura, do estudo, um conhecimento racional sobre as coisas relacionadas a Deus. Portanto, cada crente tem a responsabilidade de conhecer e defender a sua fé, explicando-as e sustentando as suas crenças. Estevão, um diácono, aqui é demonstrado por Lucas como sendo um homem que conhecia a sua fé, que soube defender a sua crença, que sustentou através da explicação, através de respostas que lhe foram pedidas, qual era a razão da sua esperança, sempre com mansidão, temperança e amor cristão. O exemplo de Estevão, portanto, ensina uma coragem extraordinária, ensina-nos a permanecermos firmes diante das perseguições, inclusive diante da morte, como foi o caso de Estevão. O segundo ponto da lição, o segundo subtópico desse primeiro ponto da lição, fala sobre uma fé sob ataque. Nós temos aqui a oposição dos judeus helenistas, um paralelo com Jesus e qual foi a motivação do ataque dos judeus. A oposição dos judeus helenistas. Durante o ministério de Estevão, judeus da diáspora se levantaram contra ele, rejeitando seus ensinamentos logo após os sinais e prodígios que ele mesmo realizava. Nós temos aqui algumas questões interessantes, porque Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e o versículo 8, nos afirma que judeus se levantaram, né, contra a Estevão. Estevão, que cheio de fé, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, então realizara grandes prodígios e sinais entre o povo. O primeiro ponto aqui a observar é que aquela interpretação de que os dons, eles, além de cessarem, eles eram restritos aos 12, não se sustenta, porque Estevão era diácono, ele não era apóstolo, mas o Espírito de Deus estava tomando e possuindo a vida de Estevão, de modo que Estevão realizou muitos prodígios e grandes sinais entre o povo. A segunda questão que podemos também aqui considerar com os irmãos é que levantaram alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos. Que sinagoga era esta? E o que era uma sinagoga? Bom, nós sabemos que uma sinagoga era o local onde os judeus se reuniam para a leitura da Torá. As sinagogas eram também utilizadas como escola, a fim de que
as crianças aprendessem várias disciplinas, inclusive disciplinas que não eram diretamente relacionadas à religião, como literatura, geografia, aritmética e outras disciplinas mais. As sinagogas, portanto, era uma espécie de congregação que temos hoje, onde os judeus eles se reuniam para também, e essa era a principal função, né, celebrarem e cultuarem a Deus nos sábados. E esta sinagoga dos libertos, conforme diz Lucas aqui, nos parece que ela está relacionada a uma sinagoga onde judeus que eram escravos da diáspora, que voltaram para Jerusalém depois de alcançarem a sua liberdade do Império Romano ou dos seus senhores, então fundaram esta sinagoga, e ela foi chamada assim de Sinagoga dos Libertos porque provavelmente a maioria dos seus frequentadores, dos seus membros, faziam parte ou eram escravos e que foram libertos. E Lucas nos dá aqui alguns indicativos das localidades: sirineus, alexandrinos, da Cilícia e da Ásia. Estes disputavam com Estevão. É interessante, é muito interessante aqui esse ponto que nós vamos aprofundar daqui a pouquinho em relação à expressão disputavam, né, e questionavam ali Estevão. Portanto, nós temos aqui uma oposição de judeus helenistas, e nós já trabalhamos também esse tema, já explicamos na aula anterior quem eram os judeus helenistas. Dessa mesma maneira, nós podemos então verificar como que há o mesmo método utilizado para então se oporem a Jesus alguns anos antes. Nós temos aqui, portanto, um paralelo com Jesus. O mesmo verbo grego usado para o levante contra Estevão também descreve as falsas testemunhas contra Cristo, lá em Marcos capítulo 14, versículo 57, mostrando que a perseguição sofrida por Jesus se repete em seus seguidores. E qual foi a motivação do ataque desses judeus helenistas? A inveja religiosa. O versículo 8 começa com a descrição, a narração de Lucas, de que Estevão, cheio de fé, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Isso provocou uma inveja intensa, levantou-se contra Estevão. Portanto, estes homens que, movidos e motivados, né, por esta inveja, haja vista que muitos, até mesmo saduceus, sacerdotes, estavam abraçando a fé cristã. E isso, então, provocou no coração daqueles homens uma ira terrível ao ponto de lançarem-se contra o diácono Estevão. E aqui, portanto, nós temos uma fé sob ataque. A fé de Estevão, a fé da igreja em Jerusalém, aqui representada naturalmente por Estevão, estava sob ataque. Nós identificamos quem eram os opositores: judeus helenistas, judeus da diáspora, ou seja, judeus que foram forçados a saírem de sua terra e foram espalhados por outras nações. Isso significa diáspora. Eles foram dispersados por entre os povos e que, naturalmente, retornaram para Jerusalém. Identificamos também que há aqui um paralelo com Jesus. A história
e o método se repetindo da mesma forma como eles atacaram Jesus, o modus operandi com que eles condenaram Jesus, com que eles julgaram Jesus, é o mesmo aqui utilizado por esses judeus helenistas. E também aprendemos nesse segundo subtópico, aliás, a motivação do ataque. O terceiro subtópico deste primeiro ponto da lição nos apresenta uma disputa com Estevão. Uma disputa com Estevão. E nesse ponto aqui da lição, o comentarista nos chama a atenção para o verbo grego que foi traduzido para a língua portuguesa como disputavam. O texto diz que eles disputavam, né? O versículo de número 9 diz o seguinte: e disputavam com Estevão. Essa expressão, esse termo na língua original, suzeteo, né? Suzeteo, ela tem um significado interessante e mais profundo do que a gente aparentemente percebe. Muitas pessoas equivocadamente até pensam que se tratava ali de uma disputa em que estavam batendo boca, havia palavras de baixo calão, enfim. Não se trata de nada disso. O que estava acontecendo ali, na verdade, era aquilo que nós podemos claramente ver pelo texto como um debate religioso, um debate filosófico, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados e confrontados. A fé de Estevão estava sendo provada. O conhecimento da sua fé também estava ali agora sob análise. Veja o texto bíblico, né, que nós trouxemos aqui para vocês na Bíblia que tem o dicionário de Strong, para os irmãos verificarem a palavra original, lendo aqui no próprio texto do Novo Testamento, o texto grego. E aqui, os irmãos podem ver que eles discutiam com Estevão. A tradução aqui diz: e discutiam com Estevão. E veja que quando eu clico aqui, nós temos o significado aqui no texto original, suzeteo, que significa procurar ou examinar junto, discutir, disputar, questionar. Dessa forma, Estevão, ele estava sendo questionado. Estevão, ele estava sob um sério interrogatório teológico, bíblico, sobre a sua fé, sobre o que ele tinha de ponto de vista a respeito da lei, sobre Deus, sobre o templo, sobre Moisés, sobre Davi. Então, Estevão, ele está ali num confronto, num debate de ideias e sendo naturalmente ali inquirido, perguntado pelos judeus. Mas o que nos chama a atenção é que eles não podiam resistir à sabedoria e o Espírito de Deus que estavam na vida de Estevão. A Bíblia diz que eles não puderam resistir à sabedoria com que Estevão falava. Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, então falava com poder, conforme a gente vai analisar no discurso de Estevão, o sermão que ele pregou ali, não perdendo a oportunidade no conselho, no sinédrio. Então nós temos aqui o uso no contexto grego.
Nós temos também a intenção dos judeus helenistas. A disputa com Estevão não era uma mera discussão, mas uma tentativa de impor sua cosmovisão por meio de uma narrativa articulada. Eles estavam querendo impor, né, a sua cosmovisão, querendo vencer Estevão não com argumentos, mas com uma imposição, querendo forçar. E como eles não conseguiram através da argumentação, através da discussão, através do debate de ideias, eles partiram para a violência. É como alguns comentaristas têm apontado. Eles saíram do campo teológico para a violência. Não vencendo Estevão com argumentos, partiram para o extremismo, partiram então para a agressão, para a prisão e, naturalmente, como consequência, para o martírio de Estevão. O quarto subtópico desse primeiro ponto nos apresenta uma falsa narrativa. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo, João capítulo 7, versículo 12. E após a ressurreição, espalharam uma narrativa de que seu corpo fora roubado pelos discípulos, Mateus capítulo 8, 28, versículo 13. Então, há uma narrativa que também, um modus operandi, há um método que se repete aqui no caso de Estevão também. Uma falsa narrativa sendo criada, né? Notícias falsas, imprecisas, uma falsa compreensão do que Estevão estava realmente dizendo, fez com que uma narrativa fosse construída para sustentar um discurso. O discurso de morte, né? O discurso que levaria Estevão à condenação. E eles precisavam dessa narrativa. Nós temos no ministério apostólico de Paulo também esse mesmo método sendo empregado. Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César, de anunciar deuses estranhos por pregar a respeito de Jesus e da ressurreição. Nos dias atuais também não é diferente. Como no passado, a igreja continua enfrentando narrativas que tentam minar seu testemunho e desacreditá-la. Na atualidade, a intenção do inimigo das nossas almas é exatamente este aqui posto na lição. É sempre desacreditar o testemunho da igreja, enfraquecer o poder de testemunho da igreja. Mas nós, como Estevão, devemos permanecer firmes no santo evangelho, sem fazer concessões, e pregar o evangelho cheio do Espírito Santo, de sabedoria, cheios de graça, de verdade e graça e, naturalmente, misericórdia também. Olha só que interessante. As 4 imputações falsas a Estevão. Eles acusaram Estevão de blasfemar contra Moisés, acusaram o diácono Estevão de blasfêmia contra Deus, isso está no capítulo 6, versículo 11, e também, segundo eles, Estevão estava ameaçando o templo. E por fim, ainda acusaram falsamente Estevão de desafiar a Torá, de desafiar os 5 livros de Moisés. Claro que isso foi uma narrativa construída, querendo colocar palavras na boca de Estevão, querendo com isso dizer o que Estevão, em momento algum, havia dito. Antes, pelo contrário, conforme a gente verifica no capítulo 7, ao examinarmos o discurso de Estevão, verifica-se que a pregação de Estevão ela está centrada em Deus. A pregação de Estevão, ela também está centrada em Cristo Jesus. Ele termina, conclui o seu discurso, a sua pregação, o seu sermão, exatamente apontando e revelando Cristo
como sendo aquele, né, que as escrituras do Antigo Testamento haviam declarado. Veja como que existem formas de perseguição à igreja hoje. Nós temos alguns tipos de perseguição que são implementadas, né, que estão sendo praticadas na igreja na atualidade. Nós temos uma hostilidade cultural e marginalização moral, a cultura que rejeita valores cristãos, que nos pintam, né, de intolerantes e que nos colocam como pessoas estranhas à sociedade. Nós temos também uma perseguição política e jurídica. Leis, decretos que proíbem evangelização, reunião, ensino bíblico e reuniões em horários de intervalos em instituições de ensino e punindo líderes e cristãos por suas opiniões, por suas crenças, por suas convicções religiosas. Nós estamos presenciando tudo isso na atualidade. Pressão ideológica e acadêmica, uma das perseguições que mais tem afligido o coração dos nossos jovens, porque lá na faculdade o cristão ele é tratado como um anticientífico ou retrógrado, especialmente nas graduações, nas universidades e faculdades e também em debates públicos. Veja que a perseguição ela está se intensificando com prisões, com mortes, com países intolerantes à fé cristã, e essa guerra espiritual ela vai se intensificando através também de infiltrações e heresias, falsos mestres introduzindo ensinos distorcidos, diluindo o evangelho e levando muitos ao engano da própria igreja. São formas de perseguições que nós constatamos na atualidade. Quais são as outras formas de perseguições que você consegue identificar também aí na sua realidade, onde você mora e no cenário nacional ou mundial? Deixe aqui nos comentários as suas impressões sobre este assunto. Quais são as mais tipos, as formas de perseguições que nós poderemos comentar aqui? Deixe aqui nos comentários. Vamos para o segundo ponto da lição de hoje. Aqui o comentarista nos apresenta dois temas, dois assuntos: Deus na história do seu povo e corações endurecidos. Vamos falar sobre Deus na história do seu povo. Temos aqui Estevão como defensor da fé. Estevão é reconhecido como o primeiro mártir apologista, né? Também um defensor da fé cristã com muita firmeza diante da oposição. Nesse ponto aqui da lição, a gente consegue constatar Estevão com essas prerrogativas, né, de ser um defensor da fé, um apologeta, ou primeiro apologista e mártir da igreja. Porque no seu discurso, aliás, o maior sermão no livro de Atos é exatamente o sermão de Estevão. Ele imprime exatamente essa constatação que nós fizemos aqui. Como que Estevão ele faz uma brilhante defesa da fé cristã, uma defesa extraordinária das suas crenças e dos seus valores. Nós temos o uso da história de Israel por Estevão. Veja como que, com habilidade, Estevão, ele, guiado pelo Espírito Santo, recorre à trajetória do povo de Israel, né, citando Abraão, José, Moisés, Davi, o tabernáculo, o templo,
para mostrar que todos aguardavam o Messias. E ele conclui exatamente a sua apologia, ele conclui a sua apologética, né, exatamente com esse propósito de demonstrar que Jesus é o Cristo, é o Messias, cumprindo assim as profecias do Antigo Testamento. E esse sermão de Estevão, por assim dizer, né, esse discurso de Estevão é extraordinário, porque nós temos Estevão, né, nós temos Estevão usando dois personagens, por exemplo, José e Moisés. O cerne do discurso de Estevão aqui é a rejeição deles, né, dos judeus por Jesus, pelo Messias. E ele apresenta que também José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Em José nós temos um tipo glorioso, maravilhoso de Cristo. E quando, depois de muito tempo que os irmãos de José tiveram o primeiro encontro com José, lá no Egito, José já era governador do Egito, eles não reconheceram. Mas veja que coisa interessante. Eles só vieram a reconhecer José depois que José se revelou a eles na segunda ocasião. Isso é interessante, anote isso aí. Nós também verificamos da mesma forma com Moisés. Moisés, ele fugiu depois de matar aquele egípcio porque ele foi rejeitado pelos seus compatriotas. Na primeira vez que Moisés tentou exercer a sua liderança sobre os israelitas que estavam no Egito, eles o rejeitaram e ele fugiu. Moisés somente foi e teve a sua liderança reconhecida na segunda vez. Olha só que coisa interessante. Isso aponta para uma escatologia. Assim como José foi reconhecido somente na segunda vez pelos seus irmãos, assim como Moisés teve a sua liderança e a sua autoridade reconhecida também 40 anos depois, na sua segunda aparição aos hebreus, assim também acontecerá num futuro escatológico. E é isso que Estevão tenta demonstrar, apontando que os judeus não reconheceram Jesus. Ele veio para o que era os seus, e os seus não receberam, mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Estevão, com isso, está dizendo que haverá um segundo encontro, onde eles certamente o reconhecerão. E aqui é um assunto escatológico que nós poderíamos desenvolver, e certamente não nos faltará oportunidade em outros momentos. Avançando um pouquinho mais, nós temos aqui os principais pontos do discurso de Estevão. Eu vou ler aqui apenas os pontos em destaque, lembrando que os irmãos que são membros apoiadores do meu trabalho, do meu canal, eles recebem esse material integralmente, editáveis, para que eles possam usá-los como eles entenderem, tá? O primeiro ponto: Deus se revela fora do templo e da terra santa. Estevão começa a sua defesa lembrando que Abraão foi chamado por Deus em Harã e não em Jerusalém. Isso é interessante, destacando que a presença de Deus transcende espaços físicos. Isso é maravilhoso. Depois, a história de Israel é marcada pela rejeição aos enviados de Deus, conforme eu já mencionei, José, Moisés, né? O terceiro ponto importante do discurso de Estevão no capítulo 7 é que Moisés apontava para alguém maior, a saber, Jesus, né? Moisés, ele estava indicando que Deus iria suscitar, levantar dentre os seus irmãos um profeta semelhante a Moisés. E Estevão deixa isso muito claro no seu discurso,
no capítulo 7, o versículo 37, em concordância plena, absolutamente, com Deuteronômio 18 e 15. O quarto ponto, o culto no deserto e o tabernáculo já apontavam para algo maior. Isso é maravilhoso. Quando nós estudamos a tipologia, o tabernáculo, ele em todos os seus detalhes, desde os utensílios, os 3 compartimentos, né, e como que funcionava o sacrifício e também os rituais ali no tabernáculo apontavam para Jesus. Tudo aquilo era sombra do que viria a ser, né, na pessoa do Messias de Cristo Jesus. E ainda temos o quinto ponto, a acusação direta contra os líderes religiosos. Estevão conclui seu discurso com audácia profética, acusando seus ouvintes de sempre resistirem ao Espírito Santo, de serem traidores e assassinos do justo, no caso aqui o Senhor Jesus, como seus pais foram, né, com os profetas, e isso inflamou o coração deles, isso os deixou muito furiosos, irados, ao ponto de a Bíblia dizer que eles rangiam os dentes de ódio, de fúria. E é nesse contexto que também o escritor Lucas nos revela que, enquanto eles estavam irados, furiosos, rangindo os dentes, Estevão estava em plena paz. E o seu rosto transfigurado como o rosto de um anjo de Deus. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Depois que eles fixaram os olhos em Estevão, perceberam que o seu rosto estava resplandecente, né? Que o seu rosto estava brilhando, né? Reluzente, como o rosto de um anjo de Deus. E eles, cheio de ira, cheio de ódio em seus corações. O provérbio de Salomão já nos adverte, né, que o coração alegre aformoseia o rosto. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O segundo ponto, o segundo subtópico do segundo ponto, nós temos o quê? Corações enfurecidos. Corações enfurecidos. Denúncia de Estevão. Ele conclui sua defesa chamando seus opositores de homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, sempre resistentes ao Espírito Santo. Aquela máxima, né, de que a graça ela é irresistível, nesse texto bíblico aqui cai por terra. Percebe-se claramente a resistibilidade à graça de Deus, a oferta da graça de Deus que está sendo ali pela instrumentalidade de Estevão entregue. Aqueles homens deliberadamente, conscientemente, voluntária e livremente estavam resistindo à graça de Deus. Estevão estava cheio do Espírito, cheio de poder, estava cheio de sabedoria e cheio da graça de Deus, falando sobre a graça maravilhosa de Deus, como que Deus vem desde Abraão trabalhando com o seu povo, revelando o seu amor, revelando a sua graça, mas eles resistiram à graça de Deus com seus corações endurecidos, resistiram à verdade, mesmo diante dos fatos esclarecedores, mesmo diante de tamanhas provas, né, de uma argumentação consistente com o texto bíblico, eles não queriam ser convencidos, pois ninguém é convencido contra a própria vontade. Eles não queriam ser convencidos. E aí, os corações endurecidos se revelaram. O texto ensina que Deus dá oportunidade a todos, mas o Espírito Santo não encontra espaço onde há resistência
e endurecimento de coração. Isso é um fato inequívoco e claro diante dos nossos olhos. O terceiro e último ponto, Estevão e o martírio da igreja. Estevão e o martírio da igreja. O que nós vamos aprender aqui nesse terceiro e último ponto da lição? Nós vamos aprender contemplando a vitória da cruz e perdoando o agressor. Estevão, depois de ser questionado, depois de expor um longo discurso, um sermão poderoso, a Bíblia nos diz que eles, ouvindo isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes. Eles, mesmo diante, da expressão de Estevão a eles, a expressão de paz, mesmo diante do rosto de Estevão ser como o rosto de um anjo de Deus, conforme o versículo 15 do capítulo 6, mesmo diante da palavra de Deus está sendo exposta, eles se enfureceram, encheram-se de ira, diz o texto aqui no versículo de número 54, enfureceram ao extremo. E é significativo que o conselho, o sinédrio, olhando para o prisioneiro no banco dos réus, visse seu rosto brilhando como se fosse um anjo, pois foi exatamente isso que aconteceu com o rosto de Moisés, que é um dos personagens citados na pregação de Estevão. Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, lá em Êxodo 34, Moisés, ele teve o seu rosto também resplandecente. Olha só que coisa interessante. Não terá sido de propósito que Deus fez com que o rosto de Estevão também resplandecesse como o rosto de um anjo, como o rosto de Moisés lá em lá em Êxodo, quando ele recebeu as tábuas da lei. Olha só que coisa interessante. Estevão, acusado de se opor à lei, agora ele tem o rosto resplandecente como o rosto radiante de Moisés. Isso é extraordinário. Saber que nós temos aqui Deus confirmando, mostrando que tanto o ministério da lei de Moisés quanto a interpretação de Estevão tinham a sua aprovação. Olha só que coisa interessante. Tanto o ministério da lei que Moisés recebeu, quanto a interpretação de Estevão sobre Abraão, sobre Moisés, sobre o templo, sobre o tabernáculo, sobre Davi, tinha a aprovação de Deus. Era como que se Deus estivesse dizendo: este homem, Estevão, não é contra Moisés. Ele antes é como Moisés. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Se você está assistindo este vídeo ainda aqui comigo, deixe aqui nos comentários. Estevão não era contra Moisés. Estevão resplandeceu o seu rosto como de um anjo, como Moisés. Isso é extraordinário. É maravilhoso saber que Deus estava aprovando a interpretação, a hermenêutica, a exegese de Estevão ali diante do conselho, diante do sinédrio. Depois de enfurecidos, a Bíblia diz que pegaram Estevão e o levaram para fora da cidade, enfurecidos, rangendo os dentes, levaram Estevão para um lugar distante ali do templo
de onde ele estava sempre pregando, para então o apedrejar. E mesmo diante da fúria, mesmo diante do ódio, da maldade dos seus opositores, aconteceu um fato extraordinário. Estevão contemplou a glória de Deus e viu o Filho do Homem em pé à direita do Pai. E nós temos ali a vitória da cruz. A igreja que contempla Cristo glorificado não nega a fé, pois reconhece na cruz a vitória que sustenta a esperança. Portanto, Estevão é um exemplo de fidelidade, assim como Estevão e Paulo, a igreja que mantém os olhos em Cristo ou no Cristo glorificado permanece firme, sem medo de sofrer ou morrer por ele. O nome Estevão, né? O nome Estevão é maravilhoso. Estevão significa coroa. Esse nome, Estevão, vem da palavra grega Stéphanos, que significa coroado ou coroa. O primeiro diácono foi fiel até a morte. A Bíblia diz que ele serviu como mártir. Ele foi leal à palavra de Deus, leal ao seu Senhor, a Jesus, e foi até a morte. Estevão, ele estava agora recebendo a coroa da vida, conforme diz Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Estevão estava agora diante do seu Senhor, prestes a adentrar os portões celestiais. Estevão, conduzido pela multidão enfurecida, pelos líderes religiosos, né, pelas testemunhas, né, conforme diz a lei, as testemunhas que, diga-se de passagem, falsas, foram subornadas, pagaram para elas falsamente deporem contra Estevão. Essas testemunhas, conforme a lei dizia, tinha como responsabilidade lançar em Estevão a primeira pedra. Cabia a testemunha, ou as testemunhas, e assim o fizeram. Estevão foi apedrejado. E na agonia da morte, Estevão, ele fez algo extraordinário. A Bíblia nos diz que ele levantou os seus olhos. Ao levantar os seus olhos, Estevão, ele viu os céus abertos. Ele fixou os olhos no céu. Os seus olhos estavam fixos no céu. Qual é o segredo? Qual é a chave para não pagar mal com mal? O segredo, a chave para o cristão não pagar o mal com o mal é olhar para o céu. Olhe para o céu diante das pedradas. Olhe para o céu diante das acusações infundadas, das calúnias, dos perigos de morte, inclusive da fúria dos opositores. Nós devemos colocar os nossos olhos no céu. Isso é maravilhoso. Saber que enquanto os seus opositores não o vencendo através das ideias, do discurso, levaram Estevão para o apedrejamento, para que ele fosse torturado e morto. Mas Estevão olhou para o céu. Olhou para o céu. A chave para não pagar mal com mal é olhar para o céu. É olhar para Cristo. É olhar para o alto. E assim Estevão teve a vitória através da visão gloriosa que ele teve de Cristo, não negando a sua fé, reconhecendo, portanto, que o Senhor que estava à destra de Deus, aquele mesmo que morreu na cruz do Calvário, com os mesmos métodos
que utilizaram para prender, condenar e julgar Jesus foram os mesmos métodos utilizados no caso de Estevão. E agora, Estevão, ele vai agir exatamente como seu Senhor agiu, perdoando e intercedendo pelos seus agressores. Nós precisamos, através desse texto maravilhoso, compreender de uma vez por todas que nós fomos chamados por Deus para vivermos e fazermos a diferença na prática, não apenas na teoria. Esse é o momento em que o cristão revela se ele conhece ou não conhece Jesus, se ele é discípulo ou não de Jesus, se ele é testemunha ou não de Jesus. É nesse exato momento. Vamos para a conclusão da lição de hoje. A visão de Estevão é a única passagem na Escritura que descreve Jesus em pé e à direita de Deus, em pé à direita de Deus. É provável que a visão de Jesus em pé seja um indicativo de sua recepção a Estevão, o primeiro cristão martirizado em seu nome. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus, ele foi assunto aos céus, assentou-se à direita de Deus, mas ele se levantou uma única vez depois que subiu para o céu, para receber Estevão. Agora, Estevão estava adentrando os portões celestiais. Seus pés estavam pisando agora as mansões nas alturas. E Estevão, ele foi recebido de pé pelo Senhor. Certamente, o Senhor agora está o recebendo, o recepcionando na sua nova morada, na sua casa eternal. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Outro ponto é perdoando o agressor. Uma última declaração de Estevão. Antes de morrer, ele clama: Senhor, não lhes impute este pecado. Exatamente assim Jesus fez lá na cruz do Calvário. Estevão está apenas reproduzindo o que ele aprendeu com o seu mestre, com o seu Senhor, revelando perdão mesmo diante da violência. Nós temos aqui Estevão, então, orando, né, e intercedendo pelos seus agressores, orando e intercedendo por aqueles que estavam lhe maltratando. O testemunho de Estevão, portanto, deve nos comover e nos fazer entender que Estevão é um modelo, né, que simboliza uma igreja que, diante das perseguições, diante do martírio, diante até mesmo da morte, deve até as últimas consequências viver o amor cristão, o amor genuíno, o amor verdadeiro. Estevão, mesmo diante dos seus agressores, o apedrejando, então ele, com grande clamor, ele perdoa os seus algozes, ele clama. O texto diz: pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Olha só que coisa maravilhosa. Quem clama, fala em alta voz, grita. Então ele gritou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Isso nos faz pensar que Estevão, ele bradou para que as falsas testemunhas ouvissem a voz do seu coração, para que a multidão também pudesse ouvir: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, não lhes impute este pecado. Para que a liderança de Israel também ouvisse as palavras: Senhor, não lhes impute este pecado, intercedendo por eles, para que um jovem, Saulo, exatamente, para que Saulo
ouvisse da sua boca na agonia da morte: não lhes impute este pecado. Estevão estava morrendo, mas as suas últimas palavras foram de intercessão, de oração pelo agressor. Ele está agora testemunhando do amor, da paz de Cristo que excede todo entendimento. Naturalmente, o testemunho de Estevão deve ter falado profundamente ao coração do jovem Saulo, que lá estava, que era um aprendiz, né, de extremista, que era aluno de Gamaliel e que não naturalmente obedeceu o seu conselho. Saulo estava lá. Saulo, ele participou ativamente da morte de Estevão. É bem provável, conforme diz alguns comentaristas, que o próprio Saulo tenha debatido com Estevão e tenha perdido o debate. Não conseguiu resistir à sabedoria de Estevão. E isso suscitou uma grande ira no coração deste jovem. O jovem Saulo, que depois de convertido, ele mesmo experimentaria vários apedrejamentos. Olha só que coisa interessante. Portanto, nós temos aqui Estevão, que está agora padecendo, está morrendo. Os céus, ele não perde. Morreu Estevão, mas estava surgindo Saulo. Paulo, ele foi tremendamente impactado pela pregação de Estevão, pelo testemunho de Estevão, pelo amor de Estevão, pelo rosto de anjo que Estevão apresentava ali diante de homens enfurecidos. Que coisa maravilhosa! Isso é glorioso, isso é maravilhoso, saber que Estevão, ele estava agora caindo na terra, ele estava tombando como o primeiro Marte, né? Nós temos agora Estevão, Lucas usando a expressão, né? Ele dormiu na terra e logo foi recebido no céu, na sua casa eterna pelo Senhor Jesus, que em pé o recebera. Isso é maravilhoso. Nós aprendemos, portanto, na lição de hoje, que Estevão, um dos 7 escolhidos diáconos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio da graça de Deus, cheio de Deus, não teme se posicionar diante do mundo, diante de um sistema pecaminoso, contrário aos nossos princípios e valores, e também não teme o sofrimento, não teme mesmo diante da morte. Ele é o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Que maravilha, que bênção! Chegamos ao final de mais uma aula, gratos a Deus por sua vida, gratos a Deus por sua companhia, que o Senhor, ele possa multiplicar bênçãos sobre sua vida, sobre sua casa e sua família. Nós queremos pedir mais uma vez, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, curta este vídeo, comente, compartilhe, ative as notificações e se você sentir de Deus, é claro, de abençoar este trabalho, seja membro e os materiais que nós utilizamos aqui, eles ficam disponíveis lá na sala de membros para que os irmãos possam fazer o download. Deus abençoe você, a paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula.